Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. A alegria de Deus está na salvação de seus filhos e filhas, sobretudo daqueles que por alguma razão se perderam no caminho. Missão nossa, missão da igreja, cuidar do rebanho do Senhor, especialmente das ovelhas dispersas, muitas vezes feridas pelo caminho. Preparemo-nos para a escuta amorosa da palavra de Deus, esperançosos pelo tempo do advento que nos conduz a um caminho de espiritualidade para fortalecer com a preparação para o Natal do Senhor neste terceiro domingo do advento. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Amado irmão, amada irmã, Jesus pergunta e responde para ajudar os seus discípulos a se abrirem ao amor maior. Um caniço agitado pelo vento, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas, mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu servo e mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ajude-nos nesta compreensão o comentário sobre o Evangelho de São Lucas. Sabendo o Senhor que ninguém pode crer plenamente sem o Evangelho, já que a fé começa no Antigo Testamento, mas só se torna plena no Novo, ao ser interrogado sobre si mesmo, não quis revelar-se com palavras, mas com obras. Ele disse: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Mas estes exemplos são ainda testemunhos pequenos do Senhor. A plenitude da fé é a cruz do Senhor, sua morte e sepultura. Assim, depois de ter dito aquilo, acrescentou: Bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Pois a cruz poderia ser escândalo também para os eleitos, mas não há testemunho maior sobre a pessoa divina do que este, nada mais sobre-humano do que um só se oferecer por todos o mundo. Apenas nisso o Senhor se manifesta plenamente. É por isso que João o designa deste modo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, estas coisas foram respondidas não só àqueles dois homens, discípulos de João, mas a todos nós, para que assim creiamos em Cristo, com base nos fatos. Então, o que fostes ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, mais do que um profeta. Como queriam ver João no deserto se estava encerrado no cárcere? O Senhor propõe a nossa imitação àquele que lhe preparou o caminho, não só nascendo segundo a carne, anunciando com fé, mas também precedendo por uma gloriosa paixão. Sim, é mais do que um profeta, aquele no qual teve fim a sucessão dos profetas. Seu testemunho nos inspire e nos interpele pelo compromisso de anunciar o reino de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.